Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Boa tarde, estamos de regresso ao Política de Saltos Altos. Bem-vindas de volta as nossas comentadoras residentes, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. O início do ano letivo marca o mês de setembro, com o retomar de rotinas familiares e profissionais. A falta de professores, segundo os sindicatos, é transversal a quase todas as ilhas e disciplinas. Connosco temos 3 especialistas na matéria, 3 professoras de níveis de ensino diferentes, as nossas comentadoras. Cláudia Cardoso, a falta de professores é uma realidade que tendencialmente se tem vindo a agravar e, segundo os sindicatos, no próximo ano e seguintes será ainda pior, com professores a reformarem-se. Bem, boa tarde a todas, boa tarde, cumprimento a Andreia, naturalmente, a Graça e a Judite também, e os nossos ouvintes, que já não nos ouviam há bastante tempo e seguramente tinham algumas saudades nossas, tal qual como nós também tínhamos, de aqui estar. De facto, é a altura oportuna para se fazer este balanço do arranque do ano letivo, que é sempre uma altura de grande mudança para as famílias, para a sociedade em geral, porque a escola, tal como a saúde, são as áreas que mais mexem, digamos que mexem com praticamente todas as famílias e todas as pessoas. E este ano, de facto, eu arrisco a dizer, um pouco secundando o que disse Nuno Barata também, que foi o pior início do ano escolar das últimas décadas. Não há memória de um arranque do ano letivo tão desastroso e com uma gestão tão pouco cuidada. O que é que acaba por acontecer aqui? Normalmente o início do ano letivo traz sempre alguma área mais frágil, mas este conseguiu, aliás, a impreparação do governo conseguiu que neste ano letivo se juntassem vários desastres. Desde logo a questão da falta de professores, que de facto é muito significativa, é transversal às ilhas e às escolas de diversas dimensões, a que se soma a falta de assistentes operacionais, que é gravíssima, que não permite sequer assegurar os mínimos de vigilância dos alunos no espaço escolar, que é o espaço onde eles passam grande parte da sua vida. Depois, eu julgo que isso se deveu, sobretudo, a esta outra decisão estapafúrdia do Governo de antecipar o início das aulas uma semana em relação ao continente. Não percebi bem, ou seja, eu percebo que a autonomia nos serve para isso e compreenderia que assim fosse, mas isso só é aceitável se a preparação fosse excelente e se corresse tudo bem. Ora, essa antecipação ainda veio prejudicar um arranque que já se previa que ia ser desastroso. Antecipando uma semana, claro que as escolas não estavam preparadas. Inclusivamente, algumas das escolas nem os horários deste ano tinham ainda disponíveis e completamente acertados, porque, enfim, tiveram que fazer tudo com grande antecedência. Os professores apresentam-se, nomeadamente todos, mas nomeadamente os contratados, ali por volta do dia 1 de setembro, e depois, entre ter que colocar professores, ter que acertar horários, ter que, com falta de docentes em muitas disciplinas, há alunos que têm tido segmentos letivos, ou seja, amanhã ou à tarde, sem docente. E isto é uma coisa que não se vê, de facto, há décadas. E, portanto, não pode ser, como normalmente este governo gosta de fazer, imputada à gestão anterior do Partido Socialista. Depois há aqui outra coisa que nós já falámos, já discutimos, que é a questão dos manuais digitais. E talvez vocês se lembrem da minha posição. Eu não sou grande adepta dos manuais digitais, embora veja vantagens na sua utilização, considero que não deve ser um instrumento exclusivo de trabalho. Este governo pensa de forma inversa e decidiu pela implementação generalizada a todos os níveis dos manuais digitais. A questão é que a maioria dos alunos, grande parte dos alunos, não tem, nem sequer teve acesso ainda ao tablet, nem ao computador. Os que tiveram, e neste caso todos, porque o concurso que a DRE lança sofreu um atraso considerável e, portanto, embora eles tenham o tablet, alguns alunos não têm a permissão para entrar no manual.
E, portanto, como é que as pessoas estão a trabalhar? Nomeadamente, como é que eu estou a trabalhar? Fazendo fotocópias. Ou seja, porque é que eu implemento manuais digitais quando estou na idade da pedra de continuar a fazer fotocópias, senão os miúdos, ainda para mais numa disciplina como a que eu leciono, que é português, como é que eu vou trabalhar textos sem eles terem o texto à frente? Portanto, convém tê-lo, não é? Então, recorremos às fotocópias, o que é ridículo. Pior do que isso, não sabemos, no dia de hoje, não sabemos em que dia é que esta licença estará ativa. E mesmo que a licença venha e quando vier a estar ativa, temos depois o problema do suporte da rede, que por vezes falha, porque, claro, a sobrecarga é imensa, temos 30 turmas ao mesmo tempo a usar a mesma rede dentro de uma escola e não é suficiente. E, portanto, eu acho que foi bastante negativo, até acho que os sindicatos foram benevolentes na avaliação que fizeram. Sinceramente, eu ouvi as declarações de ambos e pareceu-me que havia ali alguma benevolência, porque esta questão faltavam no início do ano letivo cerca de 100 docentes e cerca de 200 operacionais nas escolas dos Açores, que é imenso, e nem sequer assegura as condições mínimas. Têm sido os professores, por exemplo, no caso que conheço mais proximamente, que é a escola onde eu trabalho, têm sido os professores a assegurar funções de assistente operacional também, e a mandar fazer silêncio nos corredores, e a evitar que se coma, e a mandar alunos, que é uma coisa inconcebível para além de todas as funções que já têm. Depois ainda há a questão dos bolseiros ocupacionais, que ainda não ficou resolvida, e que é outra questão que o Governo também não conseguiu resolver. Os transportes escolar, também houve problemas no transporte escolar. Portanto, tudo aquilo que envolve o arranque de um ano letivo, não houve uma área que se dissesse, sim senhor, aqui as coisas estão a funcionar bem. Depois há uma falta de recursos imensa. Na escola onde eu leciono, neste momento, há falta, por exemplo, de coisas tão básicas como o papel higiênico. Estamos a começar com o ano escolar. Há docentes que já levam de casa o papel higiênico porque sabem que não vai haver dinheiro para adquirir, porque, enfim, o Governo não se percebe bem onde é que está a gastar o dinheiro, porque não gasta na educação, mas poder-se-ia dizer que estava a gastar numa área fundamental. Eu, sinceramente, não vejo, porque eu ando nas estradas, vejo as obras que são feitas, na cultura também não é, e, portanto, não sei, o dinheiro está a ser desviado para alguma coisa, seguramente, mas há esta inoperância. E depois ouvimos a senhora secretária falar, e, enfim, Alice no País das Maravilhas. Enfim, tem um discurso completamente desfasado da realidade, a dizer que 98% dos professores estão colocados, que, enfim, está tudo a correr maravilhosamente, mas provavelmente não visitou recentemente nenhuma das escolas onde basta entrar na sala de professores ou falar com os alunos ou com os poucos assistentes operacionais que estão a trabalhar e que estão esgotadíssimos ao fim de menos de 15 dias. Porque no dia 9 não trabalhamos, estamos sensivelmente a meio da semana e, portanto, os assistentes operacionais existentes que estão em exercício de funções estão esgotados. Não sei como é que vai correr o resto do ano letivo, mas não tenho memória, de facto, de um arranque tão desastroso como este e da inépcia absoluta do Governo a resolver, pelo menos, parte das questões. Graça Silveira, as novas possibilidades de candidatura ao lugar de professor podem levar a que tenhamos pessoas a dar aulas sem formação profissional ou científica? Segundo os sindicatos, começam a aparecer candidaturas de não licenciados. Não, muito boa tarde a todos e cumprimentar os nossos ouvintes do Rádio Clube e a quem nos costuma acompanhar no Política de Saltos Altos e ao reencontro com as minhas colegas de debate, que já tinha saudades vossas, que não tivessem sequer licenciatura é um borderline que eu desconhecia, ou seja, que estamos a voltar ao tempo dos anos 80, em que muitas pessoas sem habilitação própria para dar aulas podem fazê-lo, basta ter um curso superior numa determinada área, ou de biologia, ou de química, ou do que quer que seja, ou de matemática, que podem dar, e até tive uma conversa, porque as especialistas aqui são a Cláudia e a Judite, e por acaso até recentemente tive essa conversa com a Cláudia, porque me perguntaram como é que poderiam fazer, e portanto, segundo parece, é na bolsa, na abertura agora de empregos, porque no fundo não é uma candidatura às escolas de docentes, mas sim uma oferta de emprego, digamos assim, para colmatar a falta de professores que existem nas escolas, que é tal chamada NUBEPA, na bolsa de emprego. Eu, em relação àquilo que a Cláudia disse, eu concordo
que não se pode governar e ficar eternamente a imputar as responsabilidades à governação anterior, mas a verdade é que este fenómeno de falta de professores não aconteceu de repente, ok? E, portanto, também não é um fenómeno que tenha acontecido de repente, como não é um problema que tenha uma solução rápida. É preciso formar professores. E este decréscimo foi gradual. Nós fomos comentando aqui ao longo do tempo. É uma profissão que passou a ser altamente burocrática, em que os professores deixaram de ter o domínio da sala de aula, estavam muitíssimo desmotivados, desencantados, fizeram greves, as suas carreiras não eram revistas e, portanto, houve variedíssimas razões que levaram a que as pessoas sentissem que optarem por fazer uma formação superior para o ensino não fosse uma opção. E escolheram outras áreas onde se sentiam mais realizadas. Agora, obviamente que até que se inverta este fenómeno e as pessoas passem a achar que voltar a ser professor é bom, que querem ir para... E já há sinais disso. O último aluno a preencher a vaga do curso de professor, e quando digo professor primário, os meus colegas dizem assim: será? Não é professor primário, nem é escola primária, é básico. Não é o professor que é primário, eu ensino. Da Escola Superior de Educação, a faculdade, acho que se chama, Faculdade de Superior de Educação da Universidade dos Açores, o último colocado tinha 14,5, não é propriamente uma média baixa. Para as outras médias, por exemplo, das áreas da agronómica, que é uma coisa que, são por exemplo, a União Europeia está preocupadíssima, porque nós, é verdade que podemos ficar doentes 1 ou 2 vezes por ano, mas comemos todos os dias, 3 vezes ao dia, e o decréscimo de alunos que escolhem o ensino superior nas áreas alimentar, agronómicas, zootécnicas, etc., cresceu brutalmente. Portanto, há estes ciclos. Neste momento sinto que já há uma maior apetência por parte dos alunos em escolher para professores primários, como seria dito que não é primária, mas como é que se chamam agora? Primeiro ciclo, professores primeiro ciclo, mas ciclo. não me incomoda que digas primário, no sentido que é o primeiro até professor. quando eram os todos professores nós primários adorávamos tinham as um nossas estatuto. professoras primárias. Exatamente, tinham um estatuto que não se compara com o de hoje. Era muito melhor. Agora leva tempo. E, portanto, para comatar este problema, vai ter que se ir buscar pessoas que não tenham formação pedagógica, mas que tenham formação, pelo menos, científica nas áreas. Agora, professores que nem sequer tenham formação superior, eu acho que nos anos 80 acontecia, porque Acontecia. Eu comecei a dar aulas com o 12º ano e estava a iniciar o curso de Engenharia Zootécnica. Isso ia dizer imensos alunos aqui Mas da Terra Xi'an, como se chamava. O que os sindicatos disseram foi que começa a haver candidatos sem curso superior. Parece que ainda não Mas foram. não quer dizer que tenham sido colocados. Exatamente. Só. Não, Sim, mas mais dia, menos dia. Serão. Quando houver necessidade, isso vai acontecer. Necessidade. Eu acho que vai ter que Quando haver uma houver coragem de necessidade tomar uma de recorrer a decisão. Vai ter que haver uma coragem de tomar uma decisão. O que é preferível? Deixar os alunos sem Sem professor aulas? ou com Claro. um professor que não tem um colega formação do superior? 12º que já sabe. Quer dizer, mas da mesma maneira que estamos a assistir uma substituição do ensino do professor na sala de aula pelo explicador, ninguém vai pedir as certificações dos explicadores, aquilo corre a palavra, olha, aquele é muito bom explicador, até às vezes vai-se ver e há pessoas que têm um jeitão para ensinar e que não têm formação superior. O maior exemplo disso é o Sr. Montalverde, dos anos 80. Portanto, é um problema que temos e é um problema que eu acho que todos somos convocados mais do que a criticar, a ajudar a resolver. Eu penso que não há alternativa em relação ao assunto. Em relação aos manuais escolares digitais, acho péssimo. Não tenho... então, para miúdos, porque depois tu não os consegues controlar, porque eu lembro-me perfeitamente quando foi da pandemia, que eu estava a trabalhar online e eu via na sala uma gaitadaria, e eu chegava lá, mas o que é que se passa? E lá, estou em aula, eu disse, em aula, com essa gaitadaria toda, desliga já isto, desliga o telemóvel, não, porque o professor também comunica pelo WhatsApp, não, porque o professor também comunica pelo não sei o quê, portanto, da minha filha. Portanto, a partir do momento em que tu tens um tablet à frente
ligada à internet, tu sabes lá se ele está a ler o texto que a Cláudia mandou ler ou se está a fazer outra coisa qualquer. Torna-se mais complicado, quer dizer, eu acho que para haver a opção pelos manuais digitais, os professores tinham que estar muito à frente em termos de formação, de inovação pedagógica, de estratégias, de sala invertida, que eu agora estou a fazer também essa formação. Agora os teus professores universitários têm que fazer formação em inovação pedagógica. Já sei qual é que é o modelo de sala invertida e todas essas coisas. Até já sei fazer, em vez do professor colocar, olha então, e enzimas, isto, o que é que achas, não sei o que mais. E depois um responde, outro responde, e tu escreves no papelinho, escreveu. Não. Fazes um quiz no próprio slide PowerPoint, num programa que se chama Slido, e quando tu pões em modo de projeção, ele gera um QR Code e os alunos abrem no telemóvel e fazem de escolha múltipla e tu automaticamente no teu computador, no PowerPoint, recebes as respostas. Portanto, para darmos esse passo da digitalização do ensino, os professores tinham que estar a anos de luz. Não, mas deixa-me só acabar de dizer. Passo e os manuais não estão lá. Mas além do básico de que não estão lá. Mas pronto, mas eu estou a explicar porque é que eu conceptualmente sou contra. Tá não é pelo facto de ter corrido mal neste arranque. Eu acho que os próprios professores não estão preparados para ensinar dessa forma, portanto tem tudo para correr mal. Isto é mais ou menos... E em relação ao início do ano escolar, no que toca a uma questão pessoal e não como professora, a caminhoneta da carreira que vem dos biscoitos continua a dar aquela volta homérica e o autocarro passava à minha porta às 8h20 e chegava à escola a 8h45. As aulas começam às 9h no Liceu de Angra, que Jerónimo Emiliano de Andrade, já não se diz padre, essa aprendi. E agora só passa à porta de casa às 8h20 e chega à escola às 9h15. Portanto, ainda não se conseguiu resolver o problema da derrocada que houve na Serreta e não se alteraram também os circuitos do autocarro. Que se assumam, então, olha, dos biscoitos faz biscoitos diretamente a Angra e começa o das freguesias pelo Raminho, por exemplo. Ou então que saia um quarto de hora mais cedo dos biscoitos para fazer aquela volta horrorosa que não lembra nem ao Menino Jesus. Portanto, isso devia haver atenção. E segundo parece não vai estar pronta aquela obra antes de 2026, acho eu. Por outro lado, Graça, terminaste? Podemos... Já passei a palavra à especialista. Estávamos aqui distraídos com os nossos colegas que entretanto passaram, estavam no estúdio rally, ao lado. Claro. Agora estou em modo rally e nós estamos em modo regresso à escola. Pronto, Judite, por outro lado, vai passar a haver nos Açores um programa de escolas bilingues a que 2 escolas aderiram já num suposto ano zero, portanto estão a ser preparadas para este ano letivo, para arrancar no próximo ano letivo. A Federação das Associações de Pais Encarregados de Educação dos Açores está preocupada com potenciais desigualdades que este programa pode criar. O que é que podemos pensar disto, Judite? Boa tarde, Andreia, Cláudia, Graça. Dizer que é muito bom estarmos de novo juntas. Já tinha saudades e é muito bom este reencontro. Cumprimentar também os nossos ouvintes e é um gosto estar de novo com eles, com vocês. É bom estar de férias, mas também é muito bom regressar a casa e este é um regresso a casa. Ora, eu já vou falar, vou responder à tua pergunta, Andreia, mas eu queria começar por também falar do problema da falta de professores. No Açoriano Oriental do dia 11 deste mês, vinha um artigo que referia um estudo da OCDE e esse estudo abordava a escassez de professores que está a aumentar em todo o mundo. E, portanto, Portugal e os Açores não têm uma tendência contrária. A forma como esse estudo, enfim, prevê as soluções que o estudo aponta é de aumentar os salários, portanto, tornar nesse aspecto a carreira mais apelativa, atribuir subsídios e
tornar a profissão mais respeitada. E este, para mim, porque os salários são importantes, mas há muitas outras profissões que têm salários até inferiores ao dos professores. Esse, para mim, não é o problema mais grave da profissão. Agora, a profissão deixou de ser respeitada. E quando há bocadinho brincávamos aqui com a história do professor primário ou do professor de primeiro ciclo, o estatuto do professor primário era totalmente diferente, porque o professor era respeitado. Era uma entidade. Era uma entidade. Portanto, numa freguesia, era o professor, o padre, o médico, enfim, tinham um papel e um peso diferente, totalmente diferente, então, o professor daquilo que tem hoje. E, portanto, o problema da falta de professores é um problema estrutural, de falta de visão para acautelar esta situação. Não se antecipou o problema. E, portanto, não me venham agora dizer que há décadas que não se assiste a esta situação de falta de professores. É verdade, mas foi porque há décadas que não se acautelou a situação. Não se pensou que era uma classe que estava a envelhecer, que os professores se iam reformar um dia e que nesse dia ia começar a haver falta. Para além das aposentações, temos também o facto de a carreira ter deixado de ser apelativa, portanto, menos jovens a irem para cursos via ensino, há alguns professores que porque não conseguiam colocação ou não conseguiam colocação nas suas ilhas ou perto das suas casas, enfim, e por necessidade, acabaram por sair para outras profissões e hoje é o que se assiste. E o futuro a curto prazo não será melhor, ou seja, o próximo ano não será melhor do que este. É verdade que este governo conseguiu colocar mais professores, portanto, há mais professores nos quadros do que havia antes, e isso foi uma forma de ir acautelando, mas, por outro lado, continuam a sair professores para a reforma, para além de que, nomeadamente no primeiro ciclo, que é aquele que eu conheço melhor, os novos horários dos professores do primeiro ciclo são ótimos, e dos educadores de infância, porque veio-se fazer justiça numa injustiça que já durava há 15 anos, mas obrigam a um maior número de professores quando não há. E, portanto, isto é um problema que não se resolve de um dia para o outro. Por muito que as universidades abram cursos de ensino, e isso é necessário, é preciso também incentivar os jovens, porque fazer um curso de ensino hoje é ter certeza de que sai e que tem colocação. Mas ainda assim, isso não motiva os jovens. E, portanto, é preciso tornar a carreira apelativa, é preciso valorizar a carreira, coisa que não foi feita nos últimos anos. A questão da deslocação, da instabilidade da vida também pode ter influência nessa falta de atração que os jovens têm. Sim, tudo isso. É que, volto a referir, não basta aumentar os salários, é preciso valorizar muitos outros aspectos que ficaram esquecidos ao longo dos anos. E, portanto, isto não aconteceu por acaso, nem foi uma catástrofe, não foi. Isto é um problema que já se vê há anos e que, enfim, foi sendo varrido para debaixo do tapete, ninguém quis fazer nada. E agora é o que é. Portanto, não é de um momento para o outro que se vai conseguir resolver. É evidente que tem que haver vontade do governo, das universidades, que também são autónomas e, portanto, não são obrigadas a abrir cursos de ensino, se isso não for da sua vontade, mas, sobretudo, dos jovens em quererem fazer esses cursos. Portanto, passa pela abertura de novos cursos, pelo incentivo aos jovens e por esses apoios, por esses subsídios para a fixação de professores, sobretudo nas ilhas mais pequenas, porque onde se assiste a uma enorme falta de professores nos Açores é sobretudo nas Flores e no Corvo. Então, é preciso incentivar a fixação de professores onde eles fazem mais falta. Agora, parece-me que é preciso cuidado com isso também para não se criarem depois situações de injustiça. E, portanto, parece-me que não pode ser só o governo a dar esses apoios e esses subsídios, parece-me que passa também pelas autarquias, ao nível das casas, da renda de casa, da aquisição de casas, enfim, uma data de coisas que as autarquias, em parceria com o governo, podem fazer
fazer, de forma a atrair professores para onde eles fazem efetivamente muita falta e de não criar situações de injustiça para os outros que já lá estão. O Governo criou uma outra coisa também já o ano passado, que foram as bolsas de estudo para mestrados, para aqueles professores que tinham feito os cursos, mas não tinham o mestrado. Eu conheço várias pessoas nessa situação. O problema é que esses mestrados só podem ser feitos em São Miguel. Ora, um professor que está na terceira e que por acaso até consegue colocação, porque a tal oferta de emprego da BEPA permite que eles depois fiquem colocados, mas sair, são pessoas já casadas, com filhos, não se podem dar ao luxo de ter que ir para São Miguel para fazer esse mestrado. E, portanto, parece-me importante que pelo menos na terceira e no FEIAL, ou então que possam fazer à distância, ou através da Universidade Aberta, como foi feito com os complementos de formação, quando os cursos deixaram de ser bacharelatos e passaram a ser licenciaturas. Foram feitas parcerias com outras universidades e as pessoas conseguiram fazer esses complementos de formação. E penso que é necessário também fazer agora a mesma coisa em relação aos mestrados para conseguirmos mais professores. Agora, dizer que em relação aos professores sem habilitação própria, que têm outros cursos que não são de via ensino, sim, já aparecem muitos nas escolas, mas esse talvez seja o mal menor, porque foi, como já foi referido aqui, entre o aluno não ter professor, não ter aulas daquela disciplina e ter alguém que não é daquela área, mas tem que se preparar, e eu não gosto muito de dar o exemplo de mim própria, das minhas situações, mas eu passei por essa situação. Portanto, eu comecei a dar aulas nos anos 80, com o 12º ano, e tinha acabado de entrar para o curso de Engenharia Zootécnica, que era o que eu queria ser, e cedo percebi que afinal não era isso que eu queria ser. O que eu queria ser mesmo era professora, mas eu tive que me dedicar muito, e os professores da minha escola, também, dos departamentos, que era de Matemática e Ciências, também nos ajudaram muito, porque eu não era a única nessa situação. Mas refiro, por exemplo, que muitos engenheiros zootécnicos e agrários e de ambiente, meus colegas da altura em que eu lá estava, hoje estão a dar aulas, são professores. Porquê? Porque foram para a escola dar aulas e perceberam que gostavam de o fazer e depois fizeram os estágios e ficaram, e hoje são professores com habilitação própria. Portanto, parece-me que talvez esse não seja o problema maior. É preciso conseguir motivar as pessoas para que elas fiquem efetivamente no emprego. Agora, dizer que houve uma antecipação de uma semana. Bom, vamos lá ver uma coisa. Que eu me lembre, nos últimos anos, as aulas sempre começaram aqui na terça-feira a seguir à segunda-feira da Serreta, que foi o que aconteceu este ano. O que acontece, e que parece, e que efetivamente foi mais cedo, é que isso também depois depende dos fins de semana, e não é quando é que é o dia 1 de setembro, e o dia 1 de setembro calhou no domingo. Portanto, às vezes calha a meio da semana e, portanto, cresce mais uns dias para a frente, mas não foi muito diferente. Dizer que foi uma imprudência, como disse Francisco César, que tinha sido uma imprudência antecipar o início das aulas. Não foi uma imprudência, foi mais ou menos o que se assistia nos outros anos. Mesmo que se tivesse atrasado uma semana, eu não sei o que é que se ia ganhar com isso, porque há muitas situações, e a Cláudia sabe disso, há muitas situações que só são detectadas depois das aulas começarem. As baixas médicas só são detectadas quando as aulas começam. Mas não é o caso dos manuais de estágio. Não, os manuais de estágio é outra coisa, já lá vou chegar. As baixas médicas só se assistem aí, e aí é que é necessário depois recrutar professores para cobrir essas baixas. Os alunos, que já não se diz com necessidades educativas especiais, são os alunos MESAI, ou seja, com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Muitos deles necessitam, isto sobretudo no primeiro ciclo, mas também nos outros, necessitam de um acompanhamento individual, ou seja, de um para um. Tem que ter um assistente para os acompanhar. Isso só se detecta
quando as aulas começam. Portanto, há coisas que não é possível antecipar. E por isso que começa com essas lacunas todas, que agora o que se prevê é que num curto espaço de tempo essas situações estejam resolvidas. A mim parece-me mais grave ainda a falta de assistentes operacionais, isso sim. E eu sei que há escolas, a minha escola, por exemplo, anda a fazer entrevistas para novos assistentes operacionais. Sei também que têm aparecido muitas pessoas que não têm perfil. E há pessoas até que eu sinceramente conheço e que eu espero que não fiquem lá. Que é preferível não ter assistente operacional do que ter determinadas pessoas. É um trabalho com crianças e, portanto, é preciso muito cuidado com as pessoas que são recrutadas. Portanto, isto são situações que não são possíveis prever antes das aulas começarem. Bom, em relação, por exemplo, outra coisa que a Cláudia também falou, então, dos manuais digitais. Os pais estão descontentes e estão preocupados, as papelarias também se estão a ressentir disso e, na verdade, o primeiro ciclo não tem manuais digitais, mas eu acho que ao nível do segundo e do terceiro ciclo devia ser um sistema misto. Eu acho que é importante que se comecem a introduzir manuais digitais nesses ciclos, mas que seja um sistema misto, que a maior parte ainda seja através dos manuais físicos. No secundário, acho que é perfeitamente natural que eles já só tenham manuais digitais. Pronto, isto são coisas que vão ter que ser revistas, não é? Que a questão do ensino bilíngue é uma aposta. Vai ser numa fase inicial só para essas escolas que se... Mas qual é que é o objetivo? Há muitas crianças estrangeiras... Não há muitas crianças... Ou é para dotar as nossas crianças... Exatamente, eu acho que é para dotar as nossas crianças o mais cedo possível. Aliás, elas já têm, no primeiro ciclo, têm aulas de inglês. Preocupa-me um pouco, mas isto também temos um ano, este ano os professores estão a ser formados. Portanto, temos um ano de preparação. E depois há de se ver, estes projetos, isto vai ser tudo depois avaliado, não é? Isto implementa-se, mas depois tem que se avaliar. Há coisas que, sim senhor, que são apostas ganhas e outras que têm que se emendar a mão, e emendar a mão não é um mal, é recuar e corrigir. Portanto, vamos ver. Eu compreendo que os pais estejam preocupados porque as mudanças são sempre um motivo de preocupação, não é? E os pais são os primeiros a preocuparem-se nesta altura de falta de professores, como é que isso vai correr, porque eles querem o melhor para os seus filhos. Os professores também querem o melhor para os seus alunos e as escolas também, porque é o nome delas que está em causa. Portanto, eu penso que isto vamos ver. Este ano é um ano de preparação de professores. No próximo ano vamos ver como é que corre. Agora, dizer que, como disse, eu tenho que citar esta também saiu no Açoriano Oriental, de uma entrevista com Francisco César, e eu vou citar. Ele diz que o que se verifica é que nós já temos os piores resultados e o maior abandono escolar do país, e neste momento nota-se uma enorme impreparação no início do ano letivo. Eu acho que ele falhou aqui foi no verbo. Já temos. Não, nós já tínhamos. Não temos. Temos porque já tínhamos. E isso é importante que se corrija o mais rapidamente possível. Agora, também é importante que se diga que tivemos este ano bons resultados, quer nos exames, quer nas provas nacionais, e tivemos as melhores médias do país em 10 disciplinas. É importante também que se diga isso. É importante que se diga que, ao nível do primeiro ciclo, foi uma revolução. Portanto, os alunos de primeiro ciclo, ao contrário daquilo que acontece no continente, por exemplo, continua a haver monodocência, nos Açores já não tem professores para disciplinas específicas que nem sequer eram trabalhadas antes. O caso das expressões, enfim, os professores faziam aquilo que podiam, mas ninguém é bom nas áreas todas e, portanto, as expressões nem sequer eram dadas, agora são dadas com professores com alguma formação na disciplina. Portanto, eu acho que se quisermos criticar, também temos que elogiar aquilo que é de elogiar. Se isto chega, se queremos só isto, não, queremos muito mais, mas o caminho faz-se caminhando. E, portanto, uma coisa de cada vez.
Eu não estou satisfeita com a situação, não estou, mas é preciso resolver, tem que se pegar por uma ponta e vamos caminhando na direção, do sucesso, para a procura de sucesso e de resolver estes problemas. Cláudia e Graça, querem acrescentar alguma questão a este tema antes de partirmos para o próximo, que já estamos aqui alongados. Não quero prolongar muito o tema, mas é assim, o que nós estamos aqui a falar são de medidas. Portanto, a Judite misturou dois planos. As questões que têm a ver com questões como o abandono, o insucesso, que são grandes questões, que são geracionais e que demoram, por vezes, décadas a corrigir. Eu referi o que Francisco César tinha dito. Com o funcionamento corrente da escola. E neste momento, o que nós assistimos nos Açores é a impreparação, e eu só critiquei porque eu acho muito bem fazermos uso da nossa autonomia. E, por um lado, é isso que o Governo fez. Antecipou o início das aulas. Não tem nada contra isso. Até acho, há países da Europa que começam em agosto. Não tem nada contra isso. Isso também tem a ver com o calendário escolar. Não tem nada contra isso. Eu acho que a autonomia serve para ser diferenciada. A questão não é esta. É que se o Governo percebe que não está à altura de conseguir lançar um ano letivo sem precalços, não o deve fazer antes. Como é óbvio. Mas como é antes? Deve fazer na altura em que ele vai acontecer lá fora, porque mesmo assim, numa coisa que concordo com a Judite. O calendário escolar nos Açores nunca foi igual ao continente. Foi, por acaso já foi. Uma coisa que concordo com a Judite, não adiantava nada, porque, na minha opinião, a impreparação do Governo ter atrasado uma semana ia ser igual. Agora, em bom rigor, porque é que antecipa? Mas como é que um Governo está a governar 4 anos impreparado? Acho que a palavra não é esta. Fez tudo certo. Pode não concordar com determinadas políticas educativas. Não, eu peço desculpa. O Governo está impreparado. Porque um Governo preparado, estamos a falar de um lançamento de um ano letivo, que é uma coisa bastante burocrática e é de funcionamento corrente. Nós estamos a falar de grandes medidas de política educativa. Estamos a falar do lançamento de um ano letivo. E o Governo não conseguiu, em nenhuma das áreas afetas, nem no transporte, nem nos manuais que diziam que ia revolucionar isto tudo. Quer dizer, nós chegamos ao caricato dos professores que têm um plafond para fotocópias. Neste momento eu estou praticamente a escutar o meu plafond, mas eu vou ter que, até o Governo ter o concurso que se atrasou a lançar por incompetência, até ter isto pronto, vou ter que continuar a tirar fotocópias para as quais eu já não tenho plafond. Portanto, o que é que eu vou começar a fazer? Tirar fora da escola, porque lá dentro já não posso, já escutei, porque trabalho com textos. Sobretudo com textos. Portanto, é esta caricatura que estamos aqui a fazer. Outra questão que a Judite falou, e que tem a ver com a questão dos professores. Há décadas que se verifica o decréscimo do número de alunos e há décadas que se sabe perfeitamente que a questão da reforma dos professores, que isso ia acontecer. Isso é tudo verdade. Agora, este Governo também não chegou ontem lá. O que é que fez o Governo para a fixação, para os incentivos à fixação? As bolsas, é que eu lembro-me muito bem o que é que fez o Governo do Partido Socialista. E fez incentivos específicos. Aliás, fez um concurso de pessoal docente muito criticado durante décadas, porque privilegiava os alunos da Universidade dos Açores, privilegiava quem tivesse feito estágio na Universidade dos Açores. Tinha uma série de medidas que permitiram fixar os quadros. E durante 20 anos, praticamente 20 anos, desde a altura que Carla Menezes era Secretária de Educação, até este Governo tomar a posse, nós não tivemos grandes problemas em termos de falta de pessoas nas escolas. Começámos a ter muito recentemente. Mas agora parece que o Governo chegou ontem e, coitadinho, não conseguiu fazer nada. Porque também não estava a começaste a ter falta de pessoas quando eles começam a reformar. Há 4 anos. O Governo está há 4 anos em funções. Já se previa há muitos anos. Está há 4 anos em funções. O que é que fez para os incentivos à fixação? Não previu, não conseguiu prever que o Corvo e as Flores iam ter falta de docentes. Qualquer cidadão comum percebe isto. Cláudia, qualquer cidadão comum percebe isto. Ainda não chegou à tua vez, Graça, mas já me vou calar. E, portanto, é isto que estou falando. Estou falando do lançamento, funcionamento corrente. Isto é como dizer, é a coisa mais básica. É o lançamento de um ano letivo. Não estamos a falar de grandes medidas de política educativa. Estamos a falar disto correr nos mínimos aceitáveis. E não correu. E ninguém pode dizer que correu, não ser perfeito juízo. Graça. Bom, eu não tenho uma percepção desta catástrofe que o PS trouxe para cima da mesa nesta altura. O Francisco César decidiu que a sua liderança ao PS Açores, se é para fazer políticos como deve ser, então vamos embora. Mais do que o regresso à escola, a questão política é simples. Francisco César
escolheu como o seu mote de liderança ao PS nos Açores a educação. Inclusivamente convidou o João Covaneiro, que esteve aqui na Universidade, na tal inovação pedagógica, para ir lá ao lançamento da sua candidatura, portanto decidiu. E então agora tem que falar de educação, que isto tinha sido uma catástrofe. Não me apercebi, posso estar completamente errada, de que este início do ano letivo tenha sido essa catástrofe de tal maneira, pelo menos de 60 pessoas a falarem. Não foi. Não é por ser professora universitária, não sinto entre as minhas amigas, entre os meios onde eu estou, não sinto essa revolta das coisas estarem todas péssimas. Pronto, dou de barato que posso não estar a ver bem as coisas. Em relação à fixação dos professores na região, duas coisas a dizer. Não concordo com uma medida deste governo, que foi de ter retirado os concursos por 3 anos, ou seja, quem decidisse quer ir para as Flores ou para o Corvo por 3 anos teria prioridade. Isto foi uma discussão que houve durante muito tempo. Uns a favor, outros contra. Eu acho que numa altura crítica como esta, se houve tempos em que já não havia problemas nenhuns com a captação de professores, hoje há, e foi um risco nesta altura ter retirado. Em relação a medidas adicionais de fixação de professores, essas medidas tinham que estar aprovadas e alocadas em orçamento. No momento da abertura da candidatura, eu até escrevi aqui para não me enganar, da candidatura dos professores, não é assim? A abertura de concurso dos professores, que foi em fevereiro. Sim, na previsão E em fevereiro, como nós sabemos, este governo estava a governar por duodécimos, portanto, esta medida não estava aprovada em orçamento, que tinha sido chumbado. Portanto, o que ela disse é que não pôde entrar em vigor neste ano letivo, só em 2025. para 2025. Pronto. E outra coisa que vocês provavelmente vão me explicar, que eu não consigo perceber, que está dito aqui claramente: das 412 vagas lançadas à contratação, 88 ficaram por preencher, mas há ainda 460 disponibilidades de professores habilitados em bolsa. São docentes que não obtiveram colocação porque não concorreram a essas escolas. Claro. Ou seja, há 460 professores na região que não quiseram concorrer. Portanto, não há só falta de professores, há falta de professores que queiram concorrer às escolas. Sim, isto é uma coisa que ninguém diz. Especificamente a estas. Não, mas a conversa que passa é sempre: não concorreram porque não havia professores. Não, há 460 professores na região que não quiseram concorrer. Ou pelo menos não quiseram concorrer para aquelas escolas. Não quiseram concorrer para aquelas escolas, não é? Não quiseram concorrer. Só que há mecanismos que o Governo tem de os obrigar, porque já no tempo do Partido Socialista isso aconteceu. Ou seja, queres concorrer, se não és penalizado, vais para o fim da lista. Na semana passada, no plenário, que o PS trouxe como declaração política a catástrofe do regresso à escola, a secretária disse lá claramente que os professores corriam o risco de não ficar, porque acho que, segundo parece, depois concorrem à Bolsa de Emprego, não é? Na Bolsa de Emprego podem concorrer diretamente para a escola onde querem. Eu não percebo muito bem isto do concurso, mas pelo aquilo que fui ler e percebi, é isto. Não fazem no concurso normal às escolas, porque não querem aquela escola. Mas depois, quando abrem as vagas na BEPA, da mesma maneira que aqueles que não têm licenciatura podem concorrer, estes professores, estes tais 460, podem escolher cirurgicamente. Mas tu tens a razão, um mecanismo que eles não possam ultrapassar. A questão é essa. Foi exatamente no seguimento disso que tu estavas a dizer, que eu estou a parafrasear aquilo que a secretária disse, foi: e aviso os professores que correm o risco de não ficarem em escola nenhuma e serem prejudicados na sua carreira, etc, etc. Portanto, se ela não tem, deve estar a pensar, porque ela disse isto de uma forma muito perentória, tipo: meus amigos, esta brincadeira vai acabar. Portanto, li subentendido que, se ela ainda não tem, vai fazer. Portanto, provavelmente na altura do PS isto começou a acontecer e arranjou-se uma medida para obrigar, e agora se está a começar a acontecer. Houve durante muitos anos medidas que sim, e que também separou famílias, medidas que separaram famílias, e portanto parece-me sempre que em vez da imposição tem que ser o melhor dos mundos, não é? Por vontade das pessoas. Uma das outras medidas, por exemplo, que foi, ainda não está em vigor, porque foi agora que foi feita a alteração ao Decreto Legislativo Regional, por forma a permitir a recuperação de tempo de serviço aos professores do continente e da Madeira que viessem para cá, sim, coisa que não acontecia queria antes. Acabar de que era mais uma das coisas que eu tinha... Mas fala. Não tens desculpa nenhuma, porque eu é que me calei. Que é, houve 120 professores
que a região perdeu para o continente. Porque como no continente também está a haver imensa falta de professores, conseguem se... Mas não é porque lá eles estejam melhores. Para perto das suas casas, com certeza, para perto das suas famílias. Continuidade territorial. Vão para escolas perto dos seus lugares de origem, conseguem... Mas também porque estavam cá e não tinham a possibilidade de recuperação de tempo de serviço porque não eram de cá. Agora, com esta alteração ao decreto legislativo regional, isso já não se coloca. Com a vantagem de que aqui eles não estacionam no 7º escalão, não há cotas. No próximo ano. Obviamente que para este já não vai a tempo. Pronto, que não estava em vigor neste ano, por isso tomaram essa opção. Não é? É uma forma de tentar combatar este problema. Vamos passar rapidamente pelo segundo tema que tínhamos em carteira, que já estamos bastante alongados com o tempo deste primeiro tema. Fim do verão é tempo também de balanço sobre o turismo nas nossas ilhas. Cláudia Cardoso, está a ser positiva esta tendência do turismo nos Açores? Bem, isto é uma discussão muito longa para a gente conseguir resumir aqui, e não sei quanto tempo temos, mas pouco de certeza. O que é que eu gostaria aqui de ressalvar? Eu acho que os Açores estão a começar a correr um risco, sobretudo São Miguel, de turismo desregulado. Como já se percebeu, podemos discutir isso depois com mais profundidade noutro programa dedicado a isso, mas a Terceira já sente um pedacinho, mas muito menos, muito mitigado. São Miguel tem uma pressão turística que já começa a raiar a loucura, não é? Quer de entrada em sítios, quer de reservas em restaurantes, quer do aumento dos preços, quer das estradas que se tornam inviáveis de conduzir. Aqui também já acontece. Eu tive um turista que devia ser inglês a fazer rotunda ao contrário. Portanto, e hoje vi ao pé da Central, hoje vi ao pé da Central, portanto estão a ver ali, estou a fazer aqui publicidade, mas ali ao pé da Central, estão a ver o Palácio dos Capitães Gerais, virou à direita. E começa toda a gente a apertar. Portanto, a gente tem eu queria vir mais depressa para a Praça Velha. Mas por acaso, a gente começa a ter esta pressão que acho por que acaso São tem Miguel toda a razão, só tens que dar uma gravíssima. volta. São Miguel é gravíssima. Mas o que queria dizer, por outro lado, em termos da Terceira, eu registrei que este ano me pareceu, empiricamente, eu não estive a ver os dados, mas empiricamente me pareceu que havia um crescimento na Terceira do número de turistas. Houve dias que, ao estar na cidade, me apercebi, enfim, de vários idiomas ali, e que parecia até que não estava na própria Terceira, que não estava nos Açores. E isso achei interessante, portanto deduzo, embora não os tenha visto com profundidade, que houve um acréscimo no verão. O problema que se coloca aqui é precisamente o que os empresários levantaram na semana passada, que é a questão do inverno IATA, que se prevê que vai ser péssimo outra vez para a Terceira. Isso tem a ver com as ligações aéreas, com o número de ligações aéreas. A Terceira fica outra vez mal colocada, como é costume. Centraliza muito em São Miguel e, no entanto, houve um investimento brutal na Ilha Terceira por parte dos empresários. Claro que muitos com apoios e incentivos ao investimento, mas a verdade é que também há investimento próprio. Temos só na Ilha Terceira, nos últimos 2 anos, mais 5 novos hotéis e mais 138 novos alojamentos locais, que é um aumento exponencial. Se os voos não corresponderem, como não estão a corresponder a este aumento, vamos ter um problema grave aqui na Terceira, porque esta gente tem que pagar ordenados, e os ordenados pagam-se durante o ano todo, não é só na época alta. E isso é que, de facto, me preocupa. A SATA já anunciou mais voos entre o Porto, os Estados Unidos e o Canadá, ou seja, a SATA parece estar mais preocupada com o norte de Portugal do que propriamente preocupada com uma ilha como a Terceira, que é uma ilha com centralidade e que cada vez perde mais essa centralidade no contexto regional. Há rotas em que a Terceira está de fora, o caso de Faro, Funchal, Milão, Montreal, Paris e outras. E, portanto, isto foi a semana passada alertado pelos empresários e eu corroboro o que foi dito. Eu acho que é muito importante para os Açores do turismo, é importante que ele seja regulado, que ele, sobretudo em São Miguel, como digo, está completamente à rédea solta, e o que eu temo é que a gente nos Açores possamos um dia chegar à situação, mas isso é uma discussão mais longa, não é? A questão de ver no turismo as vacas gordas, que é anterior até este governo. Gordas ou felizes? É gordas que eu queria dizer. A questão, de fartura. De fartura. A questão é, o turismo, se não tiver alguma regulação, nós vamos ficar com uma madeira, que é, por exemplo, são ilhas que eu não aprecio nada, porque acho que estão muito descaracterizadas por via da pressão turística, e outras zonas do país. E eu acho que não queremos isso para os Açores. Ainda temos um turismo muito qualificado, sobretudo de natureza, mas temos que fazer alguma coisa para que se preserve e não estrague.
O caso da Teixeira preocupa-me bastante porque eu vejo que, de facto, a diminuição já começa a ser notória em setembro e vai piorar, não é? Os meses de inverno. Portanto, começa agora em outubro, só termina por volta de 29, finais de março, é que volta a crescer. E, portanto, o inverno IATA não augura, por via das medidas de governo, nada de bom para a Ilha Teixeira. Graça Silveira, o turismo pode estar a levar a um aumento dos preços dos restaurantes e atividades e sobrelotação dos espaços, fazendo com que os locais não consigam suportar? Sim, claramente. Aliás, a Cláudia estava a falar e eu estava a pensar, aquilo que me preocupa mesmo, numa atitude completa egoísta, é a perda de qualidade de vida dos locais. Isto é uma coisa que... E os destinos turísticos só são encantadores quando as pessoas que lá estão recebem bem, porque são felizes e são bem pagas. Okay? Mais vacas. Não, mais vacas, eu costumo dizer, nos Açores temos vacas felizes, mas precisamos é de agricultores felizes, que lhe paguem bem pelo leite. Portanto, tudo isto, toda esta imagem de natureza, etc, 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 de um destino intocável, mas eu acho mesmo que o nosso peixe tem que ser vendido muito caro. Nós vendemos só espécies selvagens. Vocês vão ao supermercado e veem a comparação de um salmão produzido por aquacultura e está lá escrito claramente, salmão selvagem. A diferença é brutal. Nós só vendemos espécies selvagens capturadas no coração do Atlântico Norte por artes de pesca sustentáveis, dolphin safe, saltivara. Portanto, tem que ser muito bem vendido. Mas tem que ser muito bem vendido, tem que ser vendido caro e as pessoas têm que ser bem remuneradas. Esse turismo tem que trazer conforto financeiro às pessoas, porque não queremos um destino de turismo em que o que é que tu tens? Tens uns tristes de Nosso Senhor a serem explorados todo o dia a trabalhar na restauração, a ver uns a enriquecer e outros a serem explorados, como a gente vê em N situações de turismo onde nós que somos pobres gostávamos de ir para Cuba, para aqui e para lá, a fazer vida de ricos e com os tristes de Nosso Senhor no destino a serem explorados. Eu dou o exemplo de Cuba e não foi por acaso. Sim. É porque Cuba tu tens uma população super miserável, culta, super bem formada, com médicos bons a nível mundial, completamente explorada. Tem que andar a tocar. Pá, uma vez fiquei super constrangida. Uma fulana que agora, na altura, eu era muito mais nova, ia com alunos, e ela tinha 50 e tal anos, era engenheira agrónoma, estava lá a tocar para animar miúdos que estavam a acabar de fazer o curso de agronomia com 20 e poucos anos, e quando foi para dar o dinheiro, ficou tudo tão incomodado, começou tudo a empurrar para mim, a professora D. Portanto, sentiram-se mal, miúdos, a dar ali dinheiro a uma engenheira agrónoma, uns tustos para estar ali a tocar, para te animar. Portanto, não queremos isto, ok? Portanto, tem que ser regulado, tem que ser bem pensado. E depois, em relação à questão dos transportes, a Cláudia focou o facto de estar tudo a ser centralizado em Ponta Delgada. Em tempos idos, Vítor Fraga, quando era secretário dos transportes... Vais falar do PIT? Do Pitbull. Como é que foi? Que eu até arranjou pouquinho, não sei o quê, e defendia que a região tinha que ter um modelo One Gateway. Podia ser a entrada pela Terceira ou por São Miguel, não interessava. O que interessava é que a seguir derramasse para o resto da região. Só que para derramar para o resto da região, nós precisávamos de uma SATA regional, claro, que não pode ser o caos que foi este ano, não. É que este ano foi pior do que nunca. Eu acho que no pior dos anos socialistas, que foi antes de chegar o Luís Rodrigues, não estava tão mal. Nunca houve um único voo que não tivesse pelo menos 2 e 3 horas de atraso. Um caos, uma desgraça autêntica, e portanto não há essa derrama possível. E depois dos passageiros chegarem a São Miguel e perceberem que para ir visitar as outras ilhas perdem quase um dia de férias para ir e um dia de férias para voltar, porque é só atrasos, não vão. É simples. Judite, coloca-se ainda a questão da habitação, sobre a qual já refletimos aqui. O alojamento local, que aumenta a oferta para o turismo, pode reduzir os espaços disponíveis para a habitação dos residentes, e a aquisição dos prédios de maior valor, sobretudo os localizados na costa à volta da ilha, também poderá estar a ser realizada por cidadãos estrangeiros ou imigrantes bem-sucedidos. É mais uma questão que se coloca aqui na... Sim, é um problema.
Esse os cidadãos estrangeiros e imigrantes bem-sucedidos não me incomoda muito, porque são pessoas que têm dinheiro, que investem aqui, que pagam IMI, que, enfim, pagam essas coisas todas. Isso não me incomoda muito. Incomoda-me mais o excesso de alojamento local, porque muitos dos alojamentos locais que nós temos cá são de pessoas que não vivem exclusivamente daquilo. Portanto, têm os seus empregos e têm uma casa que era de alguém, da família, ou que compraram e recuperaram e fazem dela alojamento local, de uma segunda casa. E com isso vão tirando casas que seriam casas de habitação, fazendo com que depois as outras fiquem em preços exorbitantes. Portanto, parece-me que sim, que esse é um problema que tem que ser resolvido muito rapidamente e que não se pode continuar a licenciar alojamentos locais sem pensar nas consequências desse excesso, porque se é verdade que no verão está tudo cheio, no verão não há problema, depois no inverno a maior parte estão fechados, mas também não há problema, porque os proprietários não vivem só daquilo, não é? Aquilo é um complemento, mas quem precisa de casa não precisa só no inverno, precisa no inverno e no verão. E, portanto, isso é um problema que urge resolver. Parece-me que esse excesso tem que ser combatido. Agora, o problema do turismo temos turistas e aliás, também saiu da Sereia um estudo, os resultados de julho, e houve, comparativamente ao período homólogo, um crescimento de 6,2%. Portanto, há aumento na época alta. O que tem que se combater é na época baixa, e isso é uma situação que o governo, com os empresários, tem que se sentar à mesma mesa e tentar combater e arranjar as melhores soluções para isso, pensando em atividades desportivas que possam ser interessantes em época baixa, nomeadamente o golfe. Ainda recentemente o professor Eduardo Paz Ferreira também referia isso, o golfe e outras atividades desportivas que possam ser praticadas no inverno, enfim, o turismo religioso, as festas de Santo Cristo, já são, não é bem época baixa já nessa altura, mas pronto, podem ser potenciadas, o turismo de congressos, o turismo cultural, de carnaval, do jazz, enfim, outras atividades que possam ser interessantes para o turismo em época baixa. E, sobretudo, e isso também não tem sido feito, dos países onde na época baixa é muito mais frio do que aqui. E, portanto, esses é que têm todo o interesse, e desde logo da América e do Canadá, os nossos imigrantes. Agora, é preciso que essas rotas sejam criadas e sejam devidamente divulgadas. Agora, parece que vai haver uma ligação entre a Terceira e Nova Iorque. Mas só está a ser anunciada agora. Agora já é muito tarde para o inverno IATA. Já é muito tarde. As pessoas planificam as suas férias com antecedência e, portanto, esta rota tem tudo para falhar. E depois o que é que vai acontecer? Falhou porque é na Terceira, não vale a pena. Não vale a pena servir a Não Terceira. vale a pena. E portanto, falha porque tem que falhar, porque as coisas são feitas em cima do joelho. Têm que ser feitas com mais antecedência. E nós estamos muito dependentes das ligações aéreas, e se elas não funcionarem bem, tem tudo para correr mal. Agora, em relação também ao turismo, ao excesso, a Cláudia referiu, e muito bem, a situação de São Miguel. Nós não estamos na Terceira, não estamos nem pouco mais ou menos nessa situação, mas é preciso muito cuidado, e é preciso muito cuidado com os preços, porque, na verdade, os preços estão a ficar extraordinariamente altos, quer para os turistas, mas sobretudo para os residentes. Não podemos competir com os alemães, por exemplo, nem com os ingleses, e os preços na restauração e noutros serviços estão a atingir preços exorbitantes. É preciso cuidar com isso para não matar a galinha dos ovos de ouro, e também para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, no Algarve há uns anos atrás, que tudo estava feito
vocacionado para os turistas. Houve uma altura em que o turismo baixou drasticamente no Algarve e ficou tudo às moscas porque os locais também não tinham condições para combater, não tinham poder de compra. E, portanto, é preciso ver essas coisas todas, tirar ilações e, enfim, tentar fazer o melhor possível. Uma das coisas que foi feita, por exemplo, no ano passado, aquela telenovela que foi gravada cá e que foi apoiada pelas câmaras municipais. Na praia houve votos discordantes relativamente ao apoio que a Câmara tinha dado à novela, mas a verdade é que em época baixa trouxe muitos turistas e isso foram os próprios operadores a apontar. Portanto, há que encontrar estratégias de combate ao turismo sazonal. Antes de terminarmos, vamos só dar início aqui a um novo espaço no nosso programa que passará a concluir este Política de Saltos Altos, que é a rubrica Quedas Altas. Momento em que cada uma das comentadoras apresentará, e peço muito resumidamente, 2 minutos a cada uma entidade ou acontecimento em alta e outro em queda. Portanto, 1 minuto para a alta, 1 minuto para a queda. Começamos com Cláudia Cardoso. Eu posso começar pela queda? Claro que sim. Pronto, a queda que me parece evidente, que eu gostaria de trazer aqui, tem a ver com o desinvestimento do Governo na cultura. Tem sido permanente e constante e cada vez mais gravoso. O último acontecimento é o fecho da editora Companhia das Ilhas, que tem também a ver com a falta de apoios governamentais. Aqui eu acrescentaria a questão do REJAC, e neste momento temos muitos agentes culturais em grandes dificuldades, porque as pessoas e os artistas também comem, e sem conseguirem sequer manter abertas as portas, as suas galerias, os seus investimentos, alguns com décadas de atividade. Contrariamente, em alta, eu colocaria o investimento no património cultural que tem sido feito pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, nomeadamente a questão da recuperação do Castelo de São João Batista, da Igreja dos Concessionistas, e que é património, por exemplo, no caso da Igreja dos Concessionistas, que vem desde o sismo de 80 em ruína. E, portanto, acho que tem sido feito, contrariamente, um investimento muito significativo, muito importante, que nos beneficia a todos, açorianos, não apenas os descendentes. Graça Silveira. Bom, em queda, diria a SATA, está em queda livre e até seria mais abrangente os transportes na região. Tanto os transportes aéreos como os transportes marítimos. É uma vergonha, não se percebe, uma falta de previsibilidade. O comércio está a pedir para Nosso Senhor, porque não se percebe. Não se percebe. Foi feito aquele estudo que era para avaliar o modelo de transporte, se estava bom ou assim, se era preciso melhorar. Ainda não tinha acabado o estudo. Berta Cabral veio dizer que afinal era para ficar tudo na mesma. Ainda se tivesse ficado tudo na mesma, mas não, está pior. Portanto, em queda. Em alta, a abertura do apoio Novos Idosos, finalmente em Angra do Heroísmo, que é fantástico, é uma ajuda enorme para conseguirmos manter os nossos idosos em casa, ou seja, é um apoio que, em vez de ser dado às IPSS, à instituição, é dado ao idoso, ao cuidador do idoso, para que as pessoas possam ser mantidas em casa. E, portanto, estes são os meus quedas altas. Judite. Em queda, eu ponho os incêndios em Portugal pela preocupação, pela consternação que isso nos causa a todos. O país está a arder, o centro e o norte do país estão a arder. Há uma grande alteração climatérica, os verões têm sido muito mais quentes, mas também continua a haver negligência da parte das pessoas. É preciso muito cuidado. Está a haver também uma campanha de sensibilização nas televisões que me parece muito bem, mas é preciso que as pessoas ouçam, vejam e se preocupem, e as populações têm que ser as primeiras a tentar proteger-se, porque na verdade os bombeiros, e se calhar há falta de bombeiros, se calhar é preciso repensar as corporações, mas os bombeiros estão exaustos física e psicologicamente, e as populações estão em risco. Portanto, para mim, esta é a queda. Em alta, ponho Luís Garcia, Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
pela sua postura, ele não se limita a conduzir os trabalhos na Assembleia, tem sido muito mais do que isso, tem visitado as ilhas, tem visitado as instituições, tem criado medidas, nomeadamente o roteiro da juventude, para tentar, combater a desertificação, sobretudo das ilhas em que isso acontece mais, as ilhas mais pequenas, e pela sua postura na última Parlamento, na sessão, em que a sessão do plenário, porque teve uma postura muito correta, muito digna, tentando dignificar e elevar os discursos no Parlamento e chamando a atenção do membro do governo. É que eu só estive lá 4 anos, mas assisti várias vezes aos membros dos partidos da oposição, elementos dos partidos da oposição, serem chamados à atenção pela Presidente, aos deputados, peço desculpa, obrigada Graça, aos deputados serem chamados à atenção pela Presidente da Assembleia relativamente aos excessos de linguagem. Agora, chamar a atenção do membro do governo, porque todos têm que ser tratados por igual. Luís Garcia fez-lo e fez muito bem, a altura de uma pessoa, o nível de uma pessoa não se vê pela sua altura, vê-se pela sua postura, e Luís Garcia teve uma postura em alta. Muito obrigada, Quedas Altas, a encerrar o Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.